pessoal, neste vídeo o nosso objetivo é apresentar o conceito da divisão no conjunto dos números naturais, ver algumas propriedades elementares e ilustrar essas propriedades com alguns exemplos resolvidos. Bem, se tivermos dois números naturais m e n, dizemos que m é divisível por n, ou equivalentemente, falamos que n é um divisor de m, se existe um número natural que, tal que m é igual a o produto de n e q. Nesse caso, o número q é denominado de quociente da divisão de m por n. E usamos uma dessas três notações para o número q. Ou seja, escrevemos que a divisão de m por n é igual a q se e somente se m é igual a n por q. Aqui temos alguns exemplos numéricos com relação à divisão no conjunto dos números naturais. Uma importante observação é que, no conjunto dos números naturais, a divisão não é uma operação fechada no conjunto dos números naturais, pois nem sempre vai ser possível dividir um número natural por outro número natural, de tal forma que obtenhamos um terceiro número natural. Por exemplo, não é possível dividir 3 por 2. Neste ponto, é importante lembrar alguns conceitos que decorrem do conceito de divisibilidade. Por exemplo, chamamos que um número natural é par se o número n for divisível por 2. Caso contrário, o número n será chamado de ímpar. Também temos o conceito de n ser um número primo. Isso é definido quando n somente tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Agora vejamos um exemplo. Neste exemplo, está-se pedindo calcular a divisão de esse número pelo número 2. Antes de efetuarmos a resolução, devemos lembrar algumas terminologias. Numa divisão de números naturais, temos que esse número aqui, que vai ser dividido, ele é denominado de dividendo e o 2 é denominado de divisor. Então, nessa divisão, o dividendo é uma diferença de duas potências, sendo que a potência do lado esquerdo é um exemplo de potências sucessivas. Para determinar o valor de uma potência sucessiva, primeiro devemos começar calculando a potência que está mais acima. Ou seja, neste caso, deveríamos calcular inicialmente 2 ao cubo, que é 8. Então, essa expressão aqui é simplesmente a potência 2 a 8. Já o lado direito é um exemplo de potência, e isto é igual a 2 a o produto de 2 com 3. Então, essa expressão pode ser escrita da seguinte forma. Chegado nesse ponto, poderíamos calcular essa potência, efetuar essa diferença e depois calcular a divisão por 2. Mas, para revisar algumas propriedades da potenciação e outras propriedades dos números naturais, podemos fazer o seguinte: podemos decompor 2 a 8 como um produto de potências de bases iguais de maneira conveniente, e essa maneira conveniente vai ser decompor 2 a 8 como o produto de 2 a 6 por 2 ao quadrado. Agora, tendo essa expressão, podemos usar a propriedade distributiva, ou seja, podemos deixar em evidência 2 a 6 e obter essa expressão. Agora podemos calcular 2 a 6, que vai ser 64, multiplicado por 3, e 64 por 3 é 192, então temos que essa expressão é simplesmente a divisão de 192 por 2, e isto é 96. Antes de ver mais exemplos, vejamos algumas propriedades importantes da divisão. Aqui estamos considerando que A e B são números naturais. A primeira propriedade vai ser chamada de lei do cancelamento da divisão. Ela indica que se A é divisível por B, então, para qualquer número natural, n, o produto de A e n é divisível por B e n. E além disso, temos essa igualdade. A segunda propriedade é a propriedade denominada de distributividade da potência em relação à divisão. Novamente, se A fosse divisível por B, então para qualquer número natural n, a potência AN também vai ser divisível por BAN. E nessa situação, temos essa igualdade. Finalmente, a terceira propriedade
é a divisão de potências da mesma base, que indica que se o número natural B fosse menor que o número natural A, então n a A vai ser divisível por n a B. E temos essa igualdade. Então, para ilustrar essas propriedades, vejamos alguns exemplos resolvidos. No siguiente exemplo, temos que n é um número natural, de tal forma que n menos 1 continue sendo um número natural. Com essa condição, está sendo pedido calcular o valor de essa divisão. Então, aqui vamos a usar essa propriedade, que era a propriedade denominada divisão de potências de mesma base, considerando que o expoente, neste caso o A, é maior que o expoente B. E além disso, vamos a usar a seguinte observação, que indica que se m e n são divisíveis por um número natural P, então a soma de m e n vai ser também divisível por P. E temos, além disso, essa igualdade aqui. Essa propriedade, ou melhor dito, essa igualdade decorre da seguinte ideia. Se m é divisível por P, isso significa que existe um número Q, tal que m é o produto de P e Q. Se n é divisível por P, significa que existe um número natural R, tal que n é o produto de P e R. Logo, se fizermos a soma de m e n, teríamos soma de P vezes Q mais P vezes R. E, devido à propriedade distributiva, essa soma de P por Q e P por R pode ser escrita desta forma. Então, essa é a justificativa para essa observação. Então, essa expressão aqui podemos resolver usando inicialmente essa observação, pois, devido a essa propriedade aqui, 3n mais 2 é divisível por 3n menos 1, já que n mais 2 é maior que n menos 1, e, de forma similar, 3n mais 1 é divisível por 3n menos 1. Então, essa divisão pode ser escrita como uma soma de duas divisões, e agora, essa divisão aqui pode ser calculada mediante essa igualdade. Então, teremos que o quociente vai ser igual a uma potência de base 3, onde o expoente vai ser a diferença entre n mais 2 e n menos 1, e essa diferença é 3. De maneira similar, aqui teremos o resultado será uma potência de base 3, com expoente diferença entre n mais 1 e n menos 1, sendo que essa diferença é 2. Agora podemos calcular esses números. Já sabemos que aqui é 27, aqui é 9, e obtemos o resultado 36. Vejamos um segundo exemplo. Neste exemplo, está sendo pedido calcular o valor de essa expressão. Bem, aqui estaríamos tentados a usar essa propriedade, mas devemos lembrar que para usar essa propriedade no conjunto dos números naturais, devemos ter que A deve ser divisível por B. Então, isto aqui poderia ser escrito como essa divisão elevado ao cubo, se esse número fosse divisível por esse número. Então, vamos tentar mostrar isso. Para isso, o que vamos inicialmente a fazer vai ser decompor 6 como o produto de 3 e 2 e 9 reescrever como 3 ao quadrado. Agora, usando a propriedade da distributividade da potência em relação a um produto, aqui teríamos 3 elevado a 2n mais 1 vezes 2 elevado a 2n mais 1, mas depois teríamos um produto de potências de mesma base, e isso vai nos dar 3n mais 1 mais 2n mais 1 vezes 2 a 2n mais 1, isso no dividendo, e no divisor teremos 2 a n mais 1, mas também temos vezes 2 a n, então teremos o resultado 2 a n mais 1 mais n, e isso é 2 a 2n mais 1, e também temos um produto de potências de base 3. 3 a n vezes 3 a 2n, então isso é 3a, soma de seus expoentes que vão ser 3n. Calculando essa soma, vemos que o resultado seria 3 a 3n mais 2, vezes 2 a 2n mais 1, dividido por 3 a 3n vezes 2 a 2n mais 1. Agora, usando a propriedade lei do cancelamento da divisão, isto pode ser reescrito como essa divisão, e, novamente, usando a propriedade de divisão de potências da mesma base, e percebendo que o expoente aqui é maior que esse expoente, então, o resultado seria igual a uma potência de base 3, com expoente a diferença de 3n mais 2 com 3n, e isso é 2, portanto, o resultado seria 3 quadrado, que é igual a 9. Então, estamos vendo que
esse número aqui é divisível por esse número e, de fato, a divisão entre esses dois números é igual a 9. Portanto, podemos usar essa propriedade e o valor de m será igual a 9 ao cubo, que é 729. Para finalizar o vídeo, vou propor para vocês esses exercícios. Vocês podem deixar suas respostas nos comentários. Até um próximo vídeo.